Olá, hoje eu queria falar sobre uma autora que é menos conhecida do grande público, do público que se encontra fora da academia. Trata-se da filósofa e escritora norte-americana Susan Sontag. Sontag, para mim, sempre foi uma espécie de modelo, né? Isso porque eu acho que poucos intelectuais no século XX são tão merecedores desse título quanto ela. Sontag soube combinar três coisas que eu considero decisivas, né? A profundidade teórica, a densidade, uma certa dispersão temática muito positiva. Ela circulava com igual desenvoltura entre os temas mais nobres e os temas mais populares, com um enorme prazer estético, né? Quer dizer, ela, antes de tudo, foi uma escritora e uma ensaísta. Sontag entrou para a academia muito jovem, com 15 anos de idade, e casou-se com um dos seus ex-professores, teve com ele um filho que acabou se tornando editor das suas obras e que, após a morte da mãe, publicou os diários íntimos dela. Embora ela tenha entrado muito cedo na academia, ela nunca foi uma professora em tempo integral. Quer dizer, ela jamais terminou a tese de doutorado, com isso acabou exercendo a docência em tempo parcial, combinando essa atividade com a escrita. E eu acho que isso é importante na obra dela porque fez com que ela tivesse uma certa desconfiança em relação à universidade e à vida acadêmica. Mas na maturidade ela acabou se tornando uma professora em tempo integral. Sontag foi, antes de tudo, uma enorme polemista, né? Assumiu controvérsias, disputas públicas as mais diversas, sobretudo envolvendo a política externa norte-americana, né? Ela se posicionou em várias ocasiões sobre a guerra do Vietnã, mais tarde sobre a invasão do Iraque, sobre o atentado às Torres Gêmeas, né, em Nova York. E essa capacidade que ela tinha de polemizar somava-se a uma intervenção direta, né, nos acontecimentos da ordem do dia e uma vivência mesmo desses assuntos. Ela não apenas teorizava sobre a guerra, mas ela vivia esse drama humano. Nesse sentido, ela foi morar em Sarajevo por ocasião da Guerra dos Balcãs, né, da antiga ex-Iugoslávia, e lá ficou por 3 anos. Embora seja considerada uma autora de esquerda, um intelectual de esquerda, ela assumiu posições também contrárias às causas, né, socialistas. Inclusive, não, as causas não, os regimes socialistas, seria mais correto dizer. Inclusive contra o regime cubano, né? Ela assumiu posições criticando o Fidel Castro e o regime cubano pela perseguição aos homossexuais. Ela era uma homossexual assumida, embora falasse pouco de sua vida privada. Pois bem, lá em Sarajevo ela residiu durante, né, a guerra e encenou num teatro em ruínas, completamente bombardeado, uma peça de Samuel Beckett, Esperando Godot. Hoje, inclusive, a população de Sarajevo reconhece a importância de Susan Sontag naquele período e tem uma rua lá que recebeu o nome dela. Foi nessa ocasião, portanto na década de 90, que eu estive, né, é mais apropriado dizer estive com ela do que conheci Susan Sontag. Na verdade, ela foi lançar um livro na livraria Kléber, em Estrasburgo, onde eu morava, na França, e nesse momento nós conversamos um pouco sobre o Brasil. Ela dizia que gostava muito do Brasil, tinha muitos amigos em São Paulo, e dessa conversa terminou vindo um autógrafo para esse livro aqui, que é um dos mais conhecidos e um dos mais densos de Susan Sontag, sobre a fotografia. Eu não posso dizer que ela era uma mulher bonita, né? Sim, mas ela tinha um charme incrível. Ela mantinha uma mecha branca no cabelo e ela era muito fotogênica, né? Eu sempre gosto de ver as fotos de Susan Sontag.
Há uma foto clássica que ela fez para a capa de uma edição da revista Vanity Fair, que eu acho maravilhosa. Inclusive, Sontag participou de publicidades, né? Ela fez um comercial de uma vodka, porque tinha realmente um charme incrível. Pois bem, Sontag era uma pensadora no sentido mais radical da palavra, né? E mais nobre. Tanto é que seu filho conta que quando ela se descobriu doente, né, e a doença a acompanhou por muitas décadas, ela teve primeiro câncer, depois leucemia e veio a falecer aos 71 anos, em 2004, se eu não me engano. Pois bem, mas quando ela recebe o diagnóstico de sua doença, quer dizer, ela enfrenta tudo isso de uma maneira muito estoica, mas ao mesmo tempo de um modo muito racional, né? Ela escreve livros sobre as enfermidades. Então, disso resultam duas obras incontornáveis sobre o assunto. Primeiro, A Doença como Metáfora, e 10 anos depois, Diante da Dor dos Outros, a AIDS e Suas Metáforas, né? E são obras complementares em que ela tenta mostrar que o estigma social, que certos mitos, né, sociais são muito mais destrutivos, né, para a saúde dos doentes do que as enfermidades propriamente ditas, né? E analisa essas metáforas que nós costumamos utilizar em relação a certas doenças como o câncer, né? Então, a luta, a guerra, né? Que o paciente foi corajoso, que se portou como um guerreiro, etc, etc. Pois bem, ela tratou muito da guerra, né? No ensaio sobre a fotografia, a gente já tem, né, essa combinação, né, entre imagem e certos acontecimentos, mas nesse outro livro, Diante da Dor dos Outros, é que ela retoma um tema que a gente pode dizer que é inclusive quase que uma obsessão dentro do conjunto dos livros de Sontag. A relação entre dor e imagem, né, sofrimento e imagem. E embora ela tenha sido uma ativista que contrariou exatamente o que ela defende aqui nesse texto, né? Ela sumiu e viveu essa dor alheia. No livro ela diz, olha, diante da profusão de imagens violentas e de sofrimento que estão aí, que são colocadas, né, para os espectadores, esses têm todo o direito de se manterem alheios à dor dos outros, né? Sontag, nesse livro e também no ensaio sobre a fotografia, acaba desenvolvendo antecipações sobre o que é a nossa cultura contemporânea, em que as imagens ocupam um espaço de centralidade e que fazem com que a realidade, por vezes, deixe de ser vivenciada e passe a ser simplesmente observada por um espectador. Eu acho que um livro, não é que ele seja a melhor porta de entrada da obra de Sontag, porque muitas vezes ela foi considerada uma autora hermética, né? Então, não é um livro fácil, mas é um livro que eu recomendo e que está entre os meus preferidos. É esse aqui, A Vontade Radical. Foi o primeiro livro que eu comprei de Susan Sontag. Está aqui a prova, ele foi adquirido em 89. E de lá para cá ele me acompanhou a vida toda. Eu carreguei ele comigo, carrego, né, para onde eu vou. Ele circula em vários espaços da minha casa. É um texto, é uma coletânea de ensaios. A Vontade Radical aí fala de estilos, de pessoas que foram radicais no sentido mais autêntico dessa palavra. Então há ensaios sobre Beckett, há um ensaio sobre Jean-Luc Godard, o diretor de cinema francês, ensaios sobre William Burroughs, sobre Cioran, o pensador romeno radicado na França, e particularmente o primeiro texto, o texto de abertura do livro, sobre o silêncio, eu acredito que é um dos melhores que ela produziu, né? Minha admiração por Sontag é, portanto, explícita, mais do que um fã, eu sou um refém da obra dela, e isso porque eu gosto muito e tento passar diariamente para os meus alunos na universidade, eu gosto muito dessa ideia que ela defende de que o pensamento, a inteligência precisa ser crítica, lúcida, dialética e não simplificadora da realidade. Portanto, faço o voto de que vocês apreciem a escrita de Susan Sontag. É isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.